Boa noite, pessoal. Vim aqui fazer uma live com vocês bem rapidinha. Desde a constelação de terça-noite, eu tô com essa ideia de vir aqui falar sobre um tema para vocês, bem de forma informativa, né? Então, não sei se vocês sabem, mas existem dívidas financeiras que envolvem dinheiro e existem dívidas sistêmicas. E aí, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, para quem não sabe, nem me apresentei, né? Eu sou Maqueles Medeiros, trabalho como facilitadora de qualidade de vida, sou facilitadora de barras, facelift, mais alguns processos, mais alguns 60, 70 processos corporais do Axis. Também sou consteladora, né? Tem uma pegada bem legal, assim, com trabalhos voltados para prosperidade, no sentido amplo da palavra. E aí na terça nós fizemos uma constelação uma constelação de intenção, onde a pessoa intencionou, né? O tema era dinheiro e ela intencionou por que razão ela criava tantas dívidas, né? Criava muito dinheiro, evoluía financeiramente, mas ao mesmo tempo que criava o dinheiro, criava dívidas. E aí, né, acabava na balança empatada. E aí, no decorrer da constelação, que eu não vou entrar em detalhes, se percebeu, né, na constelação, apareceu que ela achava que tinha uma dívida sistêmica. Ou seja, no decorrer da história dela, na infância, ela teve a percepção, não, mas ela teve assim, ó, ela presumiu que ela estava em dívida com um familiar, que não vem ao caso aqui dizer que familiar era. E aí, a partir dessa realidade presuntiva, dessa presunção que ela estava em dívida com este familiar, ela lá como criança, ela trouxe isso no inconsciente, e como ela se achava em dívida com esta pessoa, ela acabava criando dívidas para estar sempre que pagando dívidas. Só que na verdade, enquanto ela não percebeu isso, ela foi ver isso na constelação, né? Depois da constelação foi muito legal, porque a gente abriu para conversa e ela disse assim: "Bah, eu não me lembrava desse fato e não tinha me dado conta disso". Então, o que acontece nesse caso? Ela criou uma dívida sistêmica para ela, ou seja, ela achou que estava em dívida com um familiar, inconscientemente guardou essa informação e estava sempre criando dívidas com a sensação de ter que pagar uma dívida. Só que essa dívida continuava se criando, por quê? Porque na verdade nem era uma dívida, né? Era uma percepção que ela tinha sobre isso. Então, quando a gente olha dessa forma, as dívidas financeiras foram criadas baseadas numa dívida inconsciente com algum familiar, que não vem ao caso dizer quem é. Então, isso é uma das possibilidades quando tu tem dívidas. Mac, quais são os outros tipos de dívida sistêmica? Por exemplo, talvez um familiar teu lá em algum momento da história, talvez tu nem fosse nascida ainda, criou uma dívida muito absurda, por exemplo, de jogos, né? Ficou devendo para todo mundo, faliu e por ter falido, a família excluiu essa pessoa do sistema. Vamos supor, tinha um bisavô que jogava muito, perdeu todo o dinheiro em jogo, né? Ficou endividado. Aí faliu, né? Quebrou a família e a esposa, por bem, resolveu excluir ele do sistema. Ou se manteve casada, mas sempre criticando, né? Culpando ele dessa situação. Pode ser que por esse familiar ter sido excluído por dívidas, vem alguém no sistema e por lealdade, amor cego, sem saber, acaba, né, sendo uma pessoa que se endivida muito e mesmo assim tem que ser aceita pelo sistema. Vamos supor, né, é um neto que se endivida muito e essa mãe que sempre ouviu falar mal do avô ficou em dívida e faliu, acaba, né, amando esse filho e tem que incluir ele no sistema. Então também, às vezes, as dívidas que a gente cria financeiramente são por dívidas sistêmicas de outros familiares, né? Dei 2 exemplos. Que mais, Mac, que dá para falar sobre isso, né? Pelo olhar sistêmico e dívidas. Outro exemplo, às vezes, além, nesses 2 casos, um foi por lealdade a alguém do sistema que ficou em dívida e foi excluído. No primeiro caso, que foi o caso da constelação, foi uma pessoa que se sentia em dívida com o familiar e a partir de se sentir em dívida com este familiar, criava dívidas para poder estar pagando essa dívida para ver se passava essa sensação energética de estar em dívida, né? Porque realmente ela nem tinha noção disso,
Uh, outras coisas que podem acontecer, né? Tu se endividar. Por exemplo, no teu passado, tu criou uma dívida, não pagou a dívida, né? Tipo, até pode ser que a pessoa para quem tu ficou devendo perdoou a dívida. Porém, uh, essa energia, né? Porque o dinheiro é uma energia, no universo existiu uma dívida, né? Tu roubou um dinheiro, tu pegou um dinheiro, tu não pagou aquele dinheiro. Provavelmente, mais adiante, alguém vai pagar essa conta. Pode ser tu, pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um sobrinho. Então, também, às vezes, a gente cria dívidas e paga para compensar uma dívida feita por alguém do teu sistema. Então uma outra forma, né, de criar dívidas sistêmicas ou de estar em dívida para honrar uma dívida sistêmica. Trouxe alguns exemplos aqui. Na prática, oi Karen, seja bem-vinda. Brand Reformas, Berna, boa noite para vocês. Outra coisa também que eu acho que dá para deixar aqui de dica, né? Por exemplo, se tu é uma pessoa que as pessoas ficam sempre te devendo, né? Tu faz fiado e as pessoas não te pagam depois. Se isso é uma coisa recorrente na tua vida, né? Ou daqui a pouco alguém te pede dinheiro emprestado, não te paga, teus clientes não te pagam em dia. Olha para isso como uma forma de aprendizado, né? Por quê? Porque se isso está sendo recorrente na tua vida, em algum lugar tu tem que olhar para isso. E uma outra, a Karen ali, acho que estou pagando dívidas de meia ancestralidade. O que mais é possível, Karen? Vamos constelar isso aí. Vamos dar um jeito de fazer uma anistia, né? Destruir e descriar todas essas agendas de dívida dos ancestrais. Pois então, né? Trouxe aqui alguns exemplos, mas nesse caso de alguém ficar devendo, o que é legal? Olhar para isso como um aprendizado, né? E até fica uma dica aqui de um exercício que pode ser feito. E tem que ser feito de uma maneira realmente presente e verdadeira, né? Então, olha para essa pessoa, coloca ela na tua frente, visualiza essa pessoa, se imagina pegando na mão dela e dizendo assim: está pago, está pago. E aí vocês vão dizer, mas Mac, como é que eu vou perdoar essa dívida? No momento que tu diz que está pago, tu reforça a ideia para essa pessoa, para tu se liberar dessa energia. E aí pode ser que ela venha te pagar, ou pode ser que esse dinheiro vai voltar para ti, né? O dinheiro, ele é uma energia que não aceita desaforo. Então, assim, ó, se em algum momento alguém te roubou e tu fez tudo que é considerado o correto com o dinheiro, né? Esse dinheiro volta de uma outra forma para ti. A mesma coisa que o que eu estava dizendo um tempo atrás, né? Às vezes um ancestral foi lá e roubou, ficou devendo para alguém no sistema vai pagar essa conta. Então, é sobre isso. Mac, não é fácil perdoar uma dívida. Então, vai fazendo isso todo dia, né? Tira um tempinho todo dia e diz, está pago. Pega na mão, se imagina pegando na mão dessa pessoa e falando de forma verdadeira, está pago. Quando tu faz isso, é um movimento que pode fazer com que essa pessoa te pague, ou tu pode dizer que está pago e aceitar isso como uma lição, como algo que tem que ser olhado, né? Como um presente para ti, né? Aonde que tu tá se sentindo em dívida? Aonde que tu ficou em dívida? Então, ao olhar para isso, tu muda essa energia. Agora, no momento que alguém não te paga, né? Tu já fez ações para que isso fosse resolvido e não se resolveu da forma linear, que é recebendo dinheiro, uma boa forma de tentar resolver isso é fazendo esse exercício. E melhor ainda, como seria agendar uma sessão de constelação para olhar para isso com mais carinho, né? É surpreendente os resultados que tu pode ter a partir disso. Inclusive, assim, ó, é surpreendente o que pode te levar a estar criando dívida, né? Como foi a constelação de terça-feira à noite. Então, inclusive, para quem não sabe, eu estou nesse mês de agosto com uma promoção, né? As constelações online estão saindo com 50% de desconto. Então, aproveita, agenda tua constelação ou vem participar de constelações, que é incrível os movimentos, né, e as percepções que a gente tem
É tanta coisa que a gente carrega no inconsciente que pode estar travando a nossa vida. Aqui eu trouxe hoje uma questão, né, financeira, mas questão de relacionamento amoroso, questão de trabalho, né, questão de acessar suas capacidades e habilidades que às vezes estão travadas porque tu tá lá com alguma lealdade ao sistema, ou tu tá fora de lugar no sistema. Então, a constelação de intenção, a constelação sistêmica, ela pode tratar qualquer aspecto da tua vida. E eu gosto muito, né, particularmente da constelação de intenção, porque ali tu intenciona o que tu quer ver, e a partir da tua intenção é feito os movimentos no campo mórfico. Então, chamou tua atenção, né, quer aproveitar esse momento de preço especial, me chama lá, vamos agendar a tua sessão, ou venha para algum workshop sistêmico, inclusive de terça-feira que vem às 20 horas eu vou estar fazendo um workshop sistêmico que é Dinheiro Eu Vejo Você, que é para vocês, vai ser bem dinâmico, porque vocês vão olhar para as questões do dinheiro, né? Eu vou estar ali, conforme as perguntas eu vou facilitando vocês sobre essas questões, a gente vai fazer movimentos. Então assim, fica aqui meu convite, né? Um beijo e uma boa noite para todo mundo.